Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18. Eu queria que você fosse agora até o versículo 21. Encontraram? Aqui há uma pergunta. Uma pergunta que o profeta faz ao povo. Diz a palavra que Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir, e se Baal, seguir. Uma outra versão diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se é Baal, sigam-no. Há um momento que nós precisamos tomar a nossa decisão, há um momento que nós precisamos nos posicionar. Chega de nós ficarmos seguindo a Jesus em cima do muro, esperando para ver qual é a melhor oportunidade para saltar para um lado e para o outro. Eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos andar do lado da vida, e o lado da vida já está definido. Esse lado da vida é Jesus. Até quando nós seremos cristãos que vivem em cima do muro e não se posicionam? Não se posicionam com relação ao Senhor, não se posicionam com relação à igreja, não se posicionam com relação à sua vida diante de Deus. É tempo de nós nos posicionarmos, porque os dias são maus. Os dias são maus. Eu estava orando, estava refletindo diante de tantas coisas, e o Senhor me incomoda com isso. Sabe, o Senhor me incomoda. Esses dias eu sentei lá no escritório da igreja e comecei a escrever, botei desabafo. Alguém aqui já desabafou? Não? Eu comecei a desabafar diante do Senhor. Escrevi algo para mim e para o Senhor, mas comecei a desabafar coisas que eu creio, sinto no meu coração. Sabe, o Senhor um dia me chamou para ser pastor, mas ser pastor segundo a palavra. Eu sempre fui disciplinado na minha vida, e eu aprendi que se nós temos um manual, nós temos que seguir o manual. Se nós temos um método, nós temos que seguir o método. Se é um processo, nós temos que seguir o processo. Sabe, eu me deparei com algo que eu tinha anotado há algum tempo atrás, e é um versículo que está em Provérbios 22:6. Vai lá em Provérbios 22:6. É um versículo que normalmente nós utilizamos quando nós vamos apresentar uma criança à igreja, vamos consagrar uma criança diante do Senhor. Provérbios 22, versículo 6. Você encontrou? Se você não encontrou, diz: Senhor, misericórdia, não encontrei. Você encontrou? Eu vou pedir a minha amada querida esposa, leia para nós 22:6. De pé, nesse pretejo, 22:6. Isso. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém. Há uma outra versão. Eu vou pedir para a Rúbia ler essa outra versão. Pode ficar de pé, né? Amém. Nós temos uma obrigação diante de Deus: ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Amém.
nós sabemos que aqueles que entregam as suas vidas para o Senhor nascem de novo. É verdade ou não? São crianças ainda na fé, é verdade ou não? E elas precisam ser ensinadas no caminho que elas devem andar, porque se elas se desviarem desse caminho, o que acontecerá com elas? Mas se nós ensinarmos este caminho, o caminho que elas devem andar, quando elas se tornarem mais consistentes na sua vida, mais consistentes espiritualmente, elas jamais vão se desviar dos caminhos do Senhor. Há uma outra versão que diz assim: mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Há um sentido da vida, há um sentido, e esse sentido é Cristo, e nós não podemos fugir a isso. Ora, você, eu não vou na igreja porque o pastor só fala de Jesus. Ele só fala do Evangelho. Eu quero algo mais consistente, eu quero algo mais emocionante, eu quero algo mais cheio de não sei o quê. Porque se não for cheio de Jesus, está vazio. Sabe, nós temos que seguir a Cristo de todo o nosso coração. Ele deu a sua vida por nós. Nós vivemos um tempo quando é um domingo de Santa Ceia, o pessoal não está nem aí se é domingo de Santa Ceia, mês que vem tem outro. Nós começamos a nos tornar indiferentes com relação ao Senhor. E o Senhor não me chamou para ser indiferente em relação a Ele. E eu, como responsabilidade diante daqueles que aceitaram o Senhor e tomaram isso no seu coração de seguir por esse caminho, é minha responsabilidade mostrar esse caminho, para que não venham se desviar dele. Amém? Amém? O pai que ama o filho, sabe? Ele trata o filho com autoridade. Se tiver que puxar uma orelhinha, vai puxar a orelhinha, porque ama. Se tiver que usar a varinha da disciplina, vai usar a varinha da disciplina, é porque ama. Sabe, há quantos jovens que estão perdidos lá fora porque não foram disciplinados, que ansiavam que alguém pudesse chegar para ele e dizer assim: meu filho, está errado, senta aqui, vamos conversar. Foram ignorados. E é tempo de nós nos reposicionarmos como igreja do Senhor. É tempo de nós tomarmos a nossa posição como igreja do Senhor. Uma igreja que serve ao Senhor com fidelidade, uma igreja que busca ao Senhor com fidelidade, uma igreja que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Até quando nós vamos ficar balançando de um lado para o outro? Até quando nós vamos dizer que adoramos a Deus e no dia seguinte estamos fazendo coisas que nós vamos dizer: Deus, Senhor, fica de fora, porque isso aqui não dá para você entrar o teu corpo. Até quando? Até quando, irmãos, se é que a gente pode dizer irmãos, dentro da igreja, vão criticar outros que buscam a presença dele? Pô, você vai no culto, agora vai no culto todos os dias, Você vai na reunião de oração todos os dias, Irmãos, dentro da igreja, criticando aqueles que estão buscando a presença de Deus. Você vai dançar, você vai louvar, tem ensaio, você vai no ensaio. Meus irmãos, está na hora de nós nos posicionarmos. A quem nós servimos? A quem nós servimos? A quem nós buscamos? A quem nós adoramos? Chega de andarmos em cima do muro. É tempo de nós nos posicionarmos como filhos do Senhor. O Senhor deixou alguma promessa dele sem cumprir? Não, o Senhor cumpre as suas promessas. Sabe, há milagres que foram liberados. Nós ouvimos uma palavra tremenda no domingo passado. Mas o Senhor não joga pérolas para aqueles que não o servem de coração. Entendeu, pastor? Você dizer outra coisa, porque a palavra diz outra coisa. O que diz a palavra? Não joga pérolas aos porcos. Está me querendo me comparar isso? Eu não. É o Senhor que está dizendo uma palavra. Sabe, às vezes nós estamos cheios de dedos para se falar as coisas que o Senhor coloca no nosso coração. E aí, falamos aquilo que
que é mais polido, é mais diplomático. Não, nós temos que servir, diz a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Você encontrou? Amém, glória a Deus. Entrem pela porta estreita. Por qual porta nós precisamos entrar? Pela estreita. É verdade? Quem é que está dizendo isso? O pastor Hélio estava dizendo no culto que tem que entrar pela porta estreita. Não, é o Senhor que está dizendo, é Ele que está pregando para os seus discípulos. Sabe por quê? Eu digo isso porque às vezes o homem é interessante, sabe? Porque certa feita eu estava vendo um discurso de um político do Brasil, e ele, na tribuna do Congresso Nacional, ele dizendo que eles que estavam ouvindo, que muitos que não ouvem, estava falando, alguns que estavam ouvindo, e Deus, eu quero fazer minhas as palavras de Rui Barbosa. O cara vai procurar o 10 agora, vou usar as palavras de Rui Barbosa. Combati com combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E foi muitos aplausos. O homem usou as palavras de Rui Barbosa? Não. Rui Barbosa, num determinado discurso, ele usou as palavras que Paulo havia usado. Sabe, às vezes nós temos hoje, há muitos crentes que são crentes só de ouvir, mas não experimentam aquilo que a palavra diz. Se o Senhor diz que é para nós entrarmos pela porta estreita, é pela porta estreita que precisamos andar. E ele diz mais: pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A nossa vida só tem sentido em Jesus. Há um caminho, e esse caminho se chama Jesus. O caminho para a vida é Jesus, o sentido da vida é Jesus. Sabe, eu estava lembrando do Marcos, acho que ele saiu. Bom, está lá. Está chegando lá, foi tomar água. Marcos perdeu um amigo essa semana. E perdeu de uma forma trágica. E ele sentiu muito no coração isso, porque ele estava ministrando a vida dessa pessoa, falando das experiências que ele tem tido com o Senhor. Só que essa pessoa, ela escolheu outro caminho, e ela acabou se suicidando essa semana, porque perdeu o sentido da vida. Quem acompanha aí a TV Record, infelizmente a TV Record Internacional, 95% do noticiário dela para falar de morte, de roubo, de desgraça. E ela relata essa semana o caso de uma família, e que 5 pessoas morreram. E segundo a polícia, no primeiro levantamento, o culpado da morte as 4 pessoas e dele próprio, um menino de 13 anos. E nós fazemos o quê? Nós agimos de que forma? A palavra é clara, o caminho é estreito, larga é a porta que conduz para a perdição. Nós sabemos que Jesus é a porta, Jesus é o caminho, mas nós nos calamos. Nós começamos a ser politicamente corretos, se há algo politicamente correto. Nós não queremos ferir suscetibilidades, nós não queremos contrariar ninguém. E acabamos
deixando de falar aquilo que nós precisamos falar. Acabamos deixando de lado de falarmos do amor de Deus. Sabe, nós vivemos um tempo muito difícil. E nós, servos do Senhor, nós precisamos nos posicionar. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se há alguém na sua casa que ainda não serve ao Senhor, não descanse enquanto essa pessoa amada não confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai dizer: ah, mas é difícil. Há pessoas que estão aqui sentadas hoje, que se for olhar para trás e assim, eu estou aqui porque é um milagre de Deus. Quem que está aqui por ser um milagre de Deus? Vocês estão vendo um. Alguém dizer assim: poxa, ele, pastor, eu tomei minha posição. Sabe? Meus filhos servem ao Senhor. Meus netos estão na igreja. Meus pais servem ao Senhor. Meu sogro e minha sogra servem ao Senhor. Mas nós não descansamos ainda, porque nós temos irmãos queridos, preciosos, que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor. Nós continuamos orando, continuamos intercedendo. Porque, meus queridos, há um caminho de vida e há um caminho de morte. E o desejo do Senhor é que ninguém erre o caminho, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos possam andar por esse caminho de vida e vida da abundância que é o Senhor. É fácil andar por esse caminho estreito? Não é fácil seguir ao Senhor. Implica em renúncia? Sim, implica em renúncia. Nós estávamos comentando essa semana, às vezes se prega o Evangelho, dizem: vem para Jesus, sua vida vai se tornar um mar de rosas. Misericórdia. Nós sabemos que há pessoas que, quando entregaram sua vida para Jesus, passaram a viver um verdadeiro tormento, mas se mantiveram na posição e desfrutaram das bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que têm um servo de coração. Há um processo, e nós passamos por esse processo. Temos que carregar uma cruz, temos que carregar a nossa cruz. Vamos sofrer. Seremos injustiçados. Sabe, você que trabalha às vezes em determinado lugar, enquanto você não se posiciona como cristão, ninguém está aí para você. Mas como você se posicionar como cristão, que você vai ver o seu shift, como é que vai ficar, os horários que vão arrumar para você. Sabe? Nunca te chamaram para trabalhar no domingo, mas você se posicionou como cristão. A primeira coisa que vão fazer é que no domingo seguinte você vai ter que estar lá no seu trabalho. Para quê? Para que você desista daquilo que o Senhor preparou para você. E eu estou querendo dizer algo para você de todo o coração: não desista. Se posicione. Sabe? Vista o uniforme do Senhor. Vista. Sabe? O soldado, ele usa o uniforme para ser identificado. Ele faz parte daquele exército. Sabe? O soldado que é preso no campo de batalha sem uniforme, ele é tratado como espião, tratado como traidor, e ele é morto. É tempo de nós nos posicionarmos. Se fala em termos do homem no combate, na guerra, também se trata do reino espiritual. Posicione-se. Chega de ficar balançando de um lado para o outro. Tome a posição. Decida a quem você vai servir. A
quem você vai seguir? Qual o caminho que você vai percorrer? A quem você vai glorificar na sua vida? Escolha o Senhor. Não tenha dúvida disso no seu coração. São poucos os que ainda. Sabe, é tempo de nós realmente mudarmos a nossa postura em relação ao Senhor. Estava analisando esse texto, eu quero continuar lendo, fala da árvore e seu fruto, porque a palavra diz que cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá o quê? Frutos bons. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, diz a palavra, é cortada e lançada onde? Ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? E diz o versículo 23: então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus queridos, essa palavra é muito séria, essa palavra é muito contundente. Por isso que o Senhor diz que a palavra é como uma espada de dois gumes, que ela entra, ela penetra para separar juntas e medulas e a alma do espírito. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Essa palavra para nós hoje é uma palavra de exortação, para que você coloque o teu coração diante do Senhor e diga: Senhor, qual o caminho que eu tenho andado? O que eu tenho feito no teu nome? Como eu tenho procedido no meu dia a dia? De que lado eu estou? Qual caminho eu tenho percorrido? Porque o Senhor nos chama de volta. O Senhor é aquele que nos dá uma nova oportunidade. O Senhor é aquele que diz assim: vem, filho amado. O Senhor é aquele que nos chama de volta e nos recebe de braços abertos. O Senhor corre ao nosso corpo por amor a nós. Mas haverá um tempo em que não haverá mais tempo. Um tempo em que muitos dirão: Senhor, Senhor, eu te adorava, eu profetizava, fiz muitos milagres no teu nome. E o Senhor vai dizer o que diz a palavra: afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Numa outra versão, uma versão chamada versão contemporânea da Bíblia, uma versão que facilita o entendimento, mas é uma versão que nós usamos apenas para, eu particularmente uso apenas para meditação, não uso para ministrar em cima dessa versão. Mas quando fala da escolha, quando fala de escolher a porta estreita e não a porta larga, ele diz: não procurem atalhos para Deus. Amém? Você já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus? É verdade, todos os caminhos levam a Deus.
Quer dizer para você que todos os caminhos levam a Deus. Mas só há um caminho que conduz para a salvação de Deus. Esse caminho é Jesus. Porque todos vão comparecer diante do trono do Senhor para serem julgados. Uns já estão condenados e rejeitaram o nome do Senhor. Mas o caminho para a vida só há um, e ele é estreito. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. Amém? O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. É isso que vem, que queima no meu coração. Sabe, é quando o Senhor nos ensina que nós precisamos, a pastora Ângela estava orando aqui, ela estava lembrando algumas coisas da palavra, que nós precisamos buscar o reino de Deus, a sua justiça, em último lugar, é isso que diz. Qual é a prioridade para o reino de Deus e a sua justiça? Em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Manuel, você tem tido alguma experiência nessa área recentemente? Vem cá, Manuel, vem compartilhar aqui. Obrigado, Pai do amor. Olha, desculpa, quem tem celular? Podem procurar a mensagem do pastor Hélio do dia 17 de julho, por favor. Quem recebeu a mensagem do pastor Hélio do dia 17 de julho? Quem tem a mensagem do dia 16 de julho, às 13, à 1 da tarde, 31 minutos. Glória a Deus. A mensagem para aqueles que têm diz o seguinte: amados irmãos, os problemas de saúde, financeiro ou relacionamento, as lutas no emprego, as dificuldades do dia a dia, são um lembrete extraordinário da nossa total dependência de Deus. Diante da dor, do sofrimento físico ou emocional, quando nos humilhamos e colocamos as nossas vidas nas mãos e no controle de Deus, o Senhor Jesus nos salva, nos fortalece e nos ajuda. Tenham uma semana abençoada, pastor Hélio e pastora Ângela. Quando recebi essa mensagem, muito obrigado, pastor. Agora tenho outra coisa para dizer. No livro de Mateus 8, versículo 1, diz o seguinte: e descendo ele do monte, Jesus seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-nos limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: quero ser limpo. E logo purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém ou a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote o presente e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Nesta manhã quero agradecer essa oportunidade, dizer que alguns meses atrás tenho passado uma grande dificuldade, um problema, quer dizer, passei um problema muito grande. Eu trabalho como distribuidor de jornal e faço muita força. Gosto de fazer exercício, antes de tudo, gosto de fazer exercício, mas exercício muito difícil. E, no entanto, o que é que acontece? Comecei a sentir uma dor na minha coluna, que afetava a minha perna toda direita. E senti uma dor já antes de fevereiro, que eu vi sentir essa dor. E fui ao médico, estava terrível a dor. Então fui ao médico, e o médico, pelos exames que ele ia fazendo a mim, ele ia dizendo que eu sei que é isso, tu sentes assim, tu sentes isso. Eu dizia que era tudo que ele fazia era
era mesmo aquilo que eu sentia. E ele disse, olha, eu sei o que é isso. É uma dor que se chama ciática. Ciática é uma dor que afeta o disco, a coluna, e que pode paralisar a perna, aquilo pode ser... Irmãos, é uma dor que, não sei, olha, não tem explicação. A única explicação que eu consigo escrever, porque eu falei com alguém, com uma senhora também, ela disse que é a mesma dor de ter parto. Foi isso que ela disse. Então, está dizendo que ela tem um parto. Eu não sei quem já teve dor de coluna, mas essa dor terrível, não deseja ninguém, nem o pior inimigo deseja porque vai acabar morrendo. É uma dor terrível. Olha, eu vim aqui à igreja várias vezes com dor, mais dor. A única pessoa daqui da igreja que soube dessa dor, com todo o respeito, é o Alexandre. O Alexandre lá atrás, ele morou aqui. Eu várias vezes desabafei com o Alexandre, conversando, porque o Alexandre no Brasil foi professor de educação física. Ele entende o que é dor, dor, articulações, tudo que é dor. No entanto, há umas semanas atrás aqui na igreja, o pastor ele pediu para quem tivesse enfermidade ou famílias que viessem para frente. E nós viemos. Então, o pastor fez a oração. E diz que o pastor fez a oração, disse assim, a dor piorou. Foi mais foi pior. Irmão, essa dor, não dá para explicar, não dá para dizer a ninguém, não dá para dizer a ninguém. É terrível, muito terrível. Eu levo as minhas filhas à escola, o caminho da escola, a minha escola, as minhas filhas. Eu não moro muito longe da escola da minha filha. Mas para chegar à escola da minha filha, 5 minutos, eu levava 15 minutos, porque não podia andar assim mais apressado. Então eu tinha que andar, às vezes eu parava, as minhas filhas não têm muita consciência, elas andam muito rápido. E eu parava, espera um bocadinho, não podemos ficar atrasado, porque a vergonha chegar na escola atrasada. Não, pode estar com uma dor, mas qual é a dor? Não estamos a ver dor nenhuma. Sabe como é que eu queria? Eu dizia, pode estar com uma dor, um dia vai me explicar como é que é essa dor. E no entanto, eu fui, então, eu tive que fazer um appointment no Chelsea Hospital, e nas urgências, eu fui lá, e então marquei, atenderam, chamaram, fui. Eu disse ao médico, olha, estou com essa dor muito terrível. Eu disse, eu sei, essa dor na perna, estou físico, eu sei que você faz exercício, eu vejo aqui a tua ficha, essa coisa toda. E ele disse para mim, olha, essa dor acontece, é normal. Eu disse, normal, que é normal é dor. Então, isso não é dor normal. Ele disse, olha, essa dor que tu tens, eu vou te recitar aqui um paracetamol e ibuprofeno, como sempre, né? E aí, ele disse, olha, vais tomar isso por 6 semanas, ou talvez 8 semanas. Se você tiver sentindo as mesmas dores, volta aqui, eu vou ver o que eu posso fazer. Ele disse, não, é bom. Ele disse, não, primeiro deixa passar por esse exame, esse teste, depois vamos ver o que vai acontecer. Eu disse a ele, olha, eu prefiro que você me leve agora na cirurgia, me tira a perna, me dê o contato dessa dor. Ele disse, não. Eu disse, olha, eu prefiro que você tire uma perna do que eu sentir essa dor. Porque a dor é terrível, muita dor. No outro dia, eu como trabalho muito cedo de manhã, e eu ia fazer o meu trabalho. Parei no sinal luminoso, assim, né? O outro carro do lado. E eu estava chorando, mas adorando, estava orando, né? E eu pedi a Deus, seja feita a tua vontade. Se é para que eu tenha essa dor, para que alguma coisa que eu tenho feito errado, eu venha me arrepender, ou qualquer coisa parecida, que seja feita a tua vontade. Mas tira essa dor de mim, eu não consigo me aguentar, não me humilho. E eu chorava, mas eu chorava. O cara olhou lá, ele admirou. Cara, ia chorando, mas eu chorava. O cara, aí eu chorava muito. E aí segui a minha jornada. Então, foi isso já desde fevereiro. Acontece o seguinte, no dia 16, quando recebi essa mensagem, pastor, foi o dia que eu fui liberto.
Anteriormente não conseguia baixar, não conseguia fazer isso. Aqui era o máximo que eu podia fazer. Quem já teve dor do clube sabe. Isso era o máximo que eu podia baixar, mais do que isso não consigo. Não conseguia baixar. Mas agora, até a minha esposa não sabia disso. Só sábado, ontem, sexta-feira, é que ela ficou sabendo disso. Hoje eu consigo baixar, faço isso. E agora não tenho dores nenhuma, absolutamente dores nenhuma. Tenho todos os comprimidos, a medicação em casa que eu não preciso usar nenhuma. Por isso eu consigo dar glória a Deus por milagre do Senhor. Obrigado. Aleluia. É o Senhor que faz. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, que se coloca muito a confiança no homem. Quem é o pregador? Quem é o pastor que vai falar? Quem é o cantor que vai cantar? Quem é o músico que vai estar tocando? Nós vivemos esse tempo. E o Senhor hoje nos incomoda para nós nos voltarmos para Ele. Hoje é um tempo que nós assim, chega, eu não quero mais ficar vacilando de um lado para o outro, eu quero andar com o Senhor. Eu quero ir aonde o Senhor deseja me levar. Eu quero colocar o meu coração debaixo do controle e direção de Deus. Quem quer colocar o seu coração debaixo do controle e direção de Deus? É o melhor lugar para estar. É o melhor lugar para estar. Sabe, é a mesma coisa de chegar assim, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca. Quem você vai procurar para fazer a cirurgia cardíaca no seu coração? Um médico recém-formado, formado numa universidade qualquer, que nunca fez cirurgia nenhuma, e você vai ser o primeiro paciente dele? Você quer o melhor especialista. É verdade ou não? Claro que é. Claro que é. E o melhor especialista, o especialista dos especialistas, é Jesus. Eu estou dizendo isso para você tome isso com fé no seu coração. Porque o diabo, que é mentiroso, aquele que engana, aquele que rouba, aquele que destrói, aquele que leva a confusão, aquele que leva a divisão, ele fica no ouvido dizendo: isso é papo, é conversa. O Manuel estava compartilhando uma experiência que ele teve com o Senhor. Foi o Senhor que o curou. Ele chorou diante da presença do Senhor. E o Senhor ouviu o clamor dele. E o Senhor o curou. O Senhor, ele tem poder para transformar a nossa vida, desde que nós queiramos. O grande problema que nós vivemos hoje é que muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos passar pelo tratamento de Deus, nós não queremos passar pelo processo de Deus, nós não queremos entrar pela porta estreita, porque o caminho é difícil. É interessante que nessa meditação, eu quero concluir, nós passarmos para uma outra fase do culto. Eu não anotei tudo, anotei apenas alguns detalhes, mas essa mesma passagem que nós lemos aqui de Mateus capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 23, ele diz também o seguinte: ele fala que é difícil e requer dedicação total. Amém? Caminhar com o Senhor é fácil? Não. Requer dedicação total, não parcial. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o coração, não é apenas de parte do coração. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que eles dizem. Se você pegar essa palavra de lobos travestidos de cordeiro, é exatamente isso. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. E hoje o que nós mais vemos é a exploração das emoções e da economia do povo.
sabe? As emoções. Por quê? Porque o povo gosta. O povo gosta de emoções. Nós precisamos gostar mais do Senhor. É Ele que, olha, quando nós estamos em Cristo, quando nós nos deixamos levar por Ele, não tem lágrima que fique retida, não. Quando o Espírito do Senhor trabalha na nossa vida, aí vem a verdadeira emoção. Não de palavras simplesmente proferidas de qualquer forma, mas tudo isso, meus queridos, requer de nós obediência e fazer o que o Pai deseja. E talvez aqui seja um dos problemas mais sérios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós não queremos obedecer. Nós não queremos fazer o que o Pai deseja. Nós queremos que seja feita a nossa vontade. Você já viu uma criança que não obedece os pais? Você já viu uma criança que não obedece ninguém? Você já viu uma criança que não aceita nenhum tipo de orientação? Eu digo para você, toda tranquilidade, eu sou pai e sou avô. A criança se torna insuportável. Crente que não quer obedecer o pai, o crente que só quer fazer aquilo que lhe apraz fazer, ele se torna insuportável diante dos olhos de Deus. E é por isso que no dia há um momento que diz, mas eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu louvava também. E aí vai ouvir as duras palavras do Senhor: afaste-se. Isso é para a nossa reflexão. Jesus, ele diz, quando ele, essa forma dessa tradução, né? Esse versículo final diz assim: vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco fora daqui. Ou seja, usaram o nome do Senhor para se tornar celebridade, para ser seguido por pessoas. Ensinou que sigam-me no Facebook, sigam-me no Twitter, sigam-me por onde eu vou. Quem nós precisamos seguir é a Jesus. Amém? Estávamos vindo, vou concluir. Nós estávamos vindo estudo bíblico, depois de ter deixado a Gabi em casa, nós estamos voltando para casa, eu e Ângela de carro. E nós chegamos num lugar aonde havia um sinal temporário, isso o pessoal coloca porque tem obras. E logo em seguida ao sinal tinha uma entrada à direita, mas o sinal era para o pessoal que vinha para frente. Eu era o primeiro carro, e uma porção de carro parou atrás de mim. Quando o sinal abriu e eu entrei à direita, o que os carros que estavam atrás de mim fizeram? Entraram todos atrás de mim. Só que eu estava indo para outro lugar. E a Ângela disse: tem todo mundo atrás, o problema é deles. Ela começou a rir no carro e veio todo mundo atrás. Meus queridos, que os nossos olhos estejam atentos. O caminho do Senhor é estreito, ele é difícil, mas nos conduz para a vida. É por esse caminho que ele nos chama a percorrer. E ele não nos deixa sós ao longo desse caminho, ele vai conosco. Ele ouve o nosso choro e acalenta o nosso coração. Ele percebe que nós estamos sofrendo dor e ele aplaca a nossa dor, porque ele nos ama. O Senhor, ele tem um profundo amor por nós, e a demonstração deste amor
Calvário, ele que não tinha pecado algum, disse assim: ó, lugar na cruz para ser pregado é teu, mas por amor a você, eu vou ocupar o teu lugar, eu vou sofrer para que você possa viver abundantemente. Ele fez isso por cada um de nós. É disso que nós nos lembramos quando nós temos a ceia do Senhor, desse sacrifício de amor por cada um de nós. Mas antes de nós passarmos essa fase, eu vou pedir aqui os irmãos do braço forte, irmãos do braço forte, né? Para cuidado, trazerem a mesa. Às vezes são irmãos do braço forte, não são não? Olha só. Ele foi, quem não sabe, né, o André, ele foi dragão da independência. Ele foi soldado de cavalaria, do 1º Regimento de Cavaleiros de Guardas em Brasília, e ele tirou muito serviço ali na rampa do Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, na casa da Dina. E Alexandre Ferreira, cabo de artilharia, né, lá de Barueri. E são homens de braço forte. Braço forte com um amigo. É isso. Mas eu quero fazer um convite para você. Antes de nós passarmos aqui a ceia, eu vou tirar o público para cá para o lado. Eu quero fazer um convite para você. Não se constranja. Eu queria que vocês todos agora baixassem as suas cabeças. Jesus, ele renunciou a sua posição de rei, de Deus, e ele foi até a cruz e tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre a vida dele os nossos pecados, por amor a nós. E a pergunta que eu te faço agora aqui, nesse final de manhã, início de tarde, antes de nós cearmos, antes de nós participarmos desse memorial tão precioso, como você tem andado? Qual o caminho que você tem trilhado? Por amor ao Senhor, você renunciaria o caminho largo para entrar pela porta estreita? Talvez você tenha passado por essa porta estreita, mas você achou difícil o caminho e se afastou deste caminho. E a pergunta que eu te faço nessa manhã: você quer andar por este caminho estreito? Por esse caminho difícil, mas é o caminho que conduz para a vida? Você deseja andar por este caminho? Você deseja selar no seu coração um compromisso real, genuíno com o Senhor? Não com os homens, mas com o Senhor. Você realmente deseja servi-lo de todo o
do teu coração. Se você deseja isso, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você deseja isso, vou fazer a pergunta novamente. Vou fazer essa pergunta novamente. Você deseja andar por este caminho? Você deseja realmente ter um compromisso genuíno, completo, de todo o coração com o Senhor Jesus? Você deseja isso na sua vida? Se você deseja isso na sua vida, levante a sua mão. Você que levantou a mão, queria que você se colocasse de pé. Quem levantou sua mão? Aleluia. Senhor, fortalece a vida desses irmãos que se colocaram de pé nesse momento. Que eles possam trilhar esse caminho com toda a convicção no coração que eles não vão caminhar sozinhos, mas que acima de tudo tu estarás presente para guiá-los e orientá-los por esse caminho de vida. Que eles possam superar, Senhor, todas as dificuldades, as lutas, as provações. Que eles possam, como diz a tua palavra, serem muito mais do que vencedores, porque seguem e servem ao Deus vivo e verdadeiro. Que eles sejam cheios da presença do teu Santo Espírito. Que eles guardem nos seus corações a tua presença, em nome